O que que você diria para essa geração que cresceu assistindo Imitadores de Foca e como resgatá-los, trazê-los para o lado do conservadorismo? Assim, eu diria para começarem a estudar, sabe? É assim, é a única coisa que eu realmente posso dizer, porque foi isso que me tirou desse meio. Eu, por exemplo, eu sempre falo que eu não era muito, comunismo, socialismo, justamente porque eu não estudava nada na época em que eu gostava de dar uma de feminista. Eu dava uma de feminista justamente porque era muito mainstream, quebrando tabu, né? E tudo mais. Era muito mainstream. Eu tive a minha época, que inclusive a minha mãe nem sabia disso na época, mas eu tive a minha época de assistir os Imitadores de Foca também. Quando eu tava aí com meus 13 anos, eu assistia. E eu era muito, feminismo, direitos iguais, poder feminino. E eu tinha, assim, zero conhecimento sobre o tema. Se você me perguntasse quando o movimento surgiu, eu não ia saber te dizer. Se você me perguntasse principais teóricas, eu não ia saber te dizer. Se você me perguntasse as bases do pensamento, eu não ia saber te dizer quais influências aquilo teve, eu não ia saber te dizer. Eu ia usar os clichês de, voto. Tá, mas quando? Não sei. Sabe? Tanto que, por isso que eu não ia muito ainda para essa questão do comunismo e socialismo, eu nem estudava o suficiente para saber que isso sequer existia, sabe? Então, tipo, quando eu comecei a estudar, foi quando eu mudei de ideia. Quando eu comecei a ler mais, a pensar que, tá, temos aqui dois lados da moeda, deixa eu olhar o outro. Foi aí que eu pensei que, então eu estava errada, né? Não dei o braço a torcer para muita gente na época. Não dei o braço a torcer, não falei para as pessoas, eu estava errada nisso aqui. Porque é justamente aquilo que eu acabei de falar, a gente cai no orgulho, a gente enche o saco de metade da família, a gente milita para cima de todo mundo, a gente deixa todo mundo nervoso, e depois a gente percebe que a gente estava errado, e a gente é orgulhoso, a gente não quer falar que, errei, desculpa aí, te enchi o saco, estava errada. A gente não quer fazer isso. Mas eu, por exemplo, não fiz isso na época. Eu não fiz isso na época. Hoje em dia eu tenho a humildade de olhar e falar, nossa, que época terrível, nossa, que vergonha que eu tenho dessa época. Mas na época, logo que eu fiz essa mudança, eu não tinha humildade para assumir esse erro. Eu só, vamos fingir que nunca aconteceu e pronto, agora eu tô desse lado. Sabe? Hoje em dia eu tenho mais essa humildade, mas o que eu recomendo para as pessoas é justamente comecem a estudar o outro lado da moeda, sabe? Tenham essa humildade de ir atrás e, já que você quer criticar, estude o outro lado. Talvez você não se converta, mas pelo menos converta, né? Talvez você não mude de ideia, mas pelo menos você vai ter propriedade para fazer uma crítica minimamente decente, né? Então, assim, estude o outro lado. Se você mudar de ideia, ótimo. Se você não mudar, pelo menos aprenda a ter argumentos coerentes, né? Que também falta muito, né? A gente tem uma oposição que às vezes é uma oposição extremamente burra. Perdoe o palavreado, mas olha, gatinha. É uma oposição meio burra, às vezes, né? Principalmente quando você vê esses adolescentes militantes. Então, a recomendação que eu faço é justamente essa. Se você tem a tua família toda falando para você que tal cara, que Bolsonaro, ou quem quer que seja, não é um miliciano homofóbico, racista e machista, para pensar, é a tua família é horrível? A tua família já fez alguma coisa para te prejudicar alguma vez? Se não, então para ouvir a tua família, sabe? Para ouvir um pouco o que a tua família tem a te dizer. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu parei para ver, eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai defendendo isso e as minhas amigas de escola estavam se opondo, mas eu pensei, a quem eu devo mais? Em quem eu confio mais? Na minha família ou nas minhas amigas de escola? Na minha família. Então, deixa eu entender por que eles estão indo para esse lado. E talvez quem saiba consiga entender que talvez eles não estejam tão errados assim.